Olá, muito boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 18 de abril de 2026. Apresentação de Matheus Mitterer, na produção de vídeo, Misael Lima, produção de áudio, Paulo Barbosa e direção geral dele, Mauro Roberto von Mórbida. Muito obrigado pela sua companhia, para você que nos acompanha aqui em 107,5 e também nos nossos canais digitais, nosso YouTube, Instagram e Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. E você sabe, o nosso Liberdade de Expressão tem sempre um assunto de extrema relevância para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. E hoje nós vamos falar sobre sangue. É isso mesmo, gente, sobre sangue. As doenças que podem afetar um dos nossos maiores bens, um dos maiores bens do corpo humano, que é o nosso sangue. E com isso eu recebo a doutora Andressa Volker, ela que é hematologista. Doutora, primeiramente, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios para falar um pouquinho mais sobre a medicina, que já é uma arte, já é um assunto que mexe muito com as pessoas, mas o sangue, é diferente falar sobre o sangue. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Bem, primeiramente é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Falando um pouco sobre o sangue, né, que é a minha área, a área do hematologista. Então, o hematologista, ele cuida das doenças do sangue. Então, o sangue, né, junto com ele vem muitas doenças. Então, a gente trata e tem doenças tanto benignas, como anemia, as trombofilias, as tromboses, distúrbios de ferro, aumento do ferro no sangue também. Mas há uma parte da hematologia que trata o câncer sanguíneo, que são os cânceres do sangue, mais precisamente os linfomas e as leucemias agudas, as leucemias crônicas e também o mieloma múltiplo, que é um tipo de câncer no sangue. Doutora, primeiramente, o hematologista, então, a função dele é lidar, né, dentro da medicina com o sangue da pessoa. Aí são todas essas doenças. Como é que é estudar isso para chegar? Bom, é um desafio muito grande, né? Estudar as doenças do sangue não é somente olhar para a hematologia, né? Todas as doenças, sejam ela câncer ou seja alguma outra doença que é de outra especialidade, ela envolve o sangue, envolve o hemograma. Então, tudo começa na conversa, uma boa entrevista médica, para a gente conseguir esse processo. Mas, basicamente, a gente enxerga esse começo dessa investigação no exame que a gente chama de hemograma. E é um exame muito comum, a gente geralmente vai no médico, é um exame muito solicitado, né, por outras áreas, na infância também. E é ali que a gente detecta alterações, que podem, em muitos casos, ser uma doença sanguínea e que precisa de uma avaliação mais detalhada, né? Doutora, dentro dessa questão, quais são as doenças que mais levam, então, o risco de vida? São os cânceres? Sim. Hoje, dentro da hematologia, o que tem um risco sério, maior de vida, realmente é os cânceres sanguíneos, né? Então, dentro eles podem ser tanto as leucemias agudas, de maior gravidade, mas há a presença também de leucemias crônicas também, alguns tipos de linfomas, né, que podem sim, num quadro mais inicial, ser um quadro mais agressivo. Como é que a pessoa adquire isso? É uma transformação do corpo, do sangue? Como é que a pessoa transforma, né? Isso, então geralmente a gente são alterações genéticas, né, que na verdade elas podem ser uma alteração que tem um cunho familiar, então é herdado geneticamente, mas ela pode desenvolver ao longo da vida. Então, uma vida de maus hábitos, né, ela tende a trazer alterações genéticas, né, que propiciam, né, a pessoa ter. Mas, especificamente, alguns tipos de doença no sangue, como as leucemias, que também está associado à radioterapia prévia
e também exposição a produtos agrícolas. Então, os herbicidas, organofosforados também, a exposição sem máscaras, né, podem estar aumentando o risco de ter. Mas geralmente a pessoa que desenvolve, ela tem uma predisposição genética. Ela pode ter, sim. Geralmente não tem uma doença específica. Então, por exemplo, se um paciente tem uma leucemia mieloide aguda, não que os filhos vão herdar a leucemia mieloide aguda. Mas quem tem alguém próximo na família, por exemplo, o pai, a mãe, ou de primeiro grau irmãos que têm uma leucemia ou um linfoma, a família no geral, os mais próximos, tem um fator de risco maior do que da população geral em ter essas doenças mais graves. E há como detectar isso previamente? Antes de aparecê-la ou não? Sim. Bom, as doenças do sangue, por exemplo, a pele é uma célula que é muito rapidamente se renova. O sangue é a mesma coisa. Então, ele é muito rápido. Então, para a gente ter a detecção precoce, a primeira coisa que eu falo para os pacientes é se observar, né? Então, o cansaço não é normal, né? Sintomas muito específicos, por exemplo, febre noturna, um suor diferente no final do dia, que tem que trocar o lençol da cama, um emagrecimento expressivo de mais de 10 quilos num período de 6 meses, um paciente que tem infecção de repetição. Isso nos leva a pensar nessas doenças mais graves do sangue. E aí é de extrema importância a gente sempre procurar um hemograma, né? Existem outros sinais clínicos, né, que apontam para essas doenças, assim, entrando em mais câncer, como os aumentos das ínguas, né? Então, aumento de íngua pode acontecer. Para explicar para o nosso ouvinte, onde é a íngua? Tem aqui no pescoço? Sim. Nas axilas? Isso. As ínguas, nas né? virilhas? Isso. As ínguas, elas são o nosso sistema linfático. E ela é mais comumente observada na região do pescoço, na região da axila, né? Na região da virilha também. Então, são os meios mais comuns, assim. E ela incha? Ela tem um aumento de tamanho, né? Então, geralmente, ela é endurecida e não dói, né? A maior parte do comum. Porque as ínguas é o nosso sistema de defesa, é onde a célula de defesa viaja. Então, o aumento da íngua nem sempre é câncer. Então, às vezes a gente passa por alguma infecção de via aérea respiratória, como gripe, o resfriado, e aí surge a íngua, né? Uma infecção urinária, surge a íngua na virilha também. Então, a gente sempre deixa claro que é uma íngua grande, maior que 3 centímetros, é uma íngua que está crescendo e que não resolve em um período de 2 meses. É uma íngua que ela deve ser... Uma íngua normal, doutora, a pessoa, ela sente embaixo do braço, sentiu ela dolorida, né? Surgiu, em questão de 2, 3 dias sumiu. Não é preocupação. Não tem indicação de ficar preocupado com isso, né? Então, geralmente é alguma infecção, alguma coisa. O que é o sinal de alarme, principalmente a persistência dessas ínguas. Uma íngua que tá ali, que todo dia, né, tu vai, às vezes no dia a dia, vai tomar banho, né? Aí tu passa, opa, tem aquela íngua, isso deve ser investigado o quão mais breve. A importância das pessoas se tocarem, doutora, conhecer o próprio corpo. Isso é fundamental, né? Então, hoje, eu acho que, além de se tocar no banho, né? Aquele momento que eu acho que hoje em dia, muita correria, né? Mas um momento de introspecção, né? E tentar, não só, né, no corpo, mas se sentir, né? Se você tá cansado, se você tá sentindo alguma coisa, se observar, ter um momento só teu, né? Sim, analisar seu corpo, né? Analisar para que todas, é você, né? para sua todas, vida, né? para todas as doenças, né? Então, opa, a gente, né? Às vezes surgiu alguma coisa diferente, é normal. Depois eu procuro. Depois né? eu vejo. Depois eu vejo, não é nada. Às vezes a gente tem o hábito, mas uma alteração assim, uma íngua que perdura, que não passa, com antibióticos, com antitérmicos, ela precisa sim ser investigada.
A senhora falou do cansaço, doutora. Uhum, Também para diferenciar o cansaço, aquele cansaço que a pessoa dá 2, 3 passos e já se uhum, sente ofegante, uhum, esse é o preocupante? Ou, claro, a pessoa vai caminhar, dar uma volta entre as pontes, ela vai se sentir cansada, uhum, obviamente. uhum, Mas como é que é o cansaço para a pessoa uhum. já ficar com Já um alerta? ficar. Bom, o cansaço, ele geralmente, ele pode ser o cansaço mesmo, falta a sonolência depois do trabalho, a indisposição para fazer as coisas do dia a dia, Uhum, isso é um tipo de cansaço, e geralmente alguma falta de vitamina, né, vem junto com uma anemia, e ela deve ser investigada. Mas tu falou uma coisa que é muito importante, que é a falta de ar, né, uma pessoa que tem falta de ar para caminhar uma ladeira acima, poucas distâncias, pode ser uma anemia muito grave, que não está compensando, mas pode ser outras doenças, doenças cardíacas, doenças renais, mas que sim, tá relação, os dois tipos de uhum, cansaço devem sim ser investigados, mas a falta de ar, sim, ela realmente significa que uhum. algo é mais grave e precisa ser investigado. A pessoa chegou em casa cansada do trabalho, tô Uhum, cansado, trabalhei o dia todo. uhum. Isso é normal. Agora, anormal é ela estar o tempo todo cansada, aí já é uma preocupação, né? Eu acho que assim, hoje é uma discussão bem importante, porque o que que é o cansaço, né? O que que é o cansaço, né? Uma rotina tão intensa, né? Chegar tarde em casa, tem os afazeres de casa, o que que é o cansaço, né? Mas eu acho que sonolência em excesso, você não conseguir manter a capacidade de concentração, né? Deve ser investigado, principalmente numa questão, numa deficiência de alguma vitamina, Uhum, isso tem que ser investigado. Hoje está muito em alta, né, a suplementação de vitaminas, mas eu acho que o que é suplementação e tem as deficiências que devem ser uhum, investigadas e são causas do cansaço e fazem parte da uhum. hematologia também. E as pessoas, então, nessa questão daí a senhora, ou um especialista, ele pede exames diferentes para tentar ver a causa. Isso, a gente faz uma investigação e aí a gente faz toda essa investigação, incluindo hemograma, tudo que é necessário. No contexto de anemia, né, Uhum, a gente tem inúmeras causas. Então, hoje é muito popular a anemia, tá faltando ferro, não tá uhum, comendo direito, né? Mas quando a gente fala em anemia, eu digo que ela é um sinal. Ela é um sinal no seu hemograma de que alguma coisa está errada. Então, ela é definida por uma hemoglobina abaixo de 12 para mulheres e uma hemoglobina abaixo de 13 para homens. E ela representa a hemoglobina como se fosse o carro do oxigênio. Então, quando baixa a uhum, hemoglobina, baixa também a oxigenação tecidual. Então, a pessoa começa a ter esse cansaço. E investigar a queda da hemoglobina, a queda dessa substância celular, ela é muito importante. Então, a gente tem desde deficiências de vitaminas, a gente tem medicamentos, às vezes que idosos, né, que usam medicamentos ou tratam algumas outras infecções, podem causar anemia, doenças autoimunes, nós temos cânceres, como a gente já falou, que pode estar causando anemia, doenças autoimunes, então, é muito amplo, né? Desde uhum. insuficiência renal, problemas no fígado. Então, se a gente for apontar todas as causas, a gente Sim, fica até amanhã até conversando. amanhã conversando. Doutora, as principais anemias, as principais vitaminas hoje que a Uhum. pessoa precisa consumir, e o corpo pede. Bom, antes de falar em exames, vitaminas, eu Uhum, gosto muito de falar disso. Eu gosto muito de falar sobre ter uma boa alimentação, né? Eu acho que a pessoa que tem uma diferença entre suplementação e a deficiência. A uhum, suplementação nada mais é do que um acompanhamento, e isso ela consegue ter com uma boa variedade de verduras, carne, né, uma boa dieta, e isso conseguir na alimentação diária. A pessoa que não tem nenhum problema absortivo.
Já diferente, uma deficiência. E aí que entra quais exames são importantes a gente estar investigando. A gente tem vários, mas tem muita coisa na medicina, se a gente pensar hoje, que é pedido, a gente vai às vezes no médico e, nossa, tem vários, né? Então, geralmente tem alguns exames específicos que é realmente, será que se eu suplementar aquilo vai melhorar de fato o cansaço, os sintomas? Porque tem coisa que não tem indicação de suplementar. E às vezes, hoje, a suplementação acaba se tornando uma doença. De A a Z, como chamam. Tudo que então tudo assim, que a letra tem uma vitamina. A suplementação em excesso, principalmente injetável, né, endovenosa, intramuscular, ela tem que ser monitorizada, ela tem que ser cuidada. Então, há uma deficiência, né? Ela precisa ter dose, ela precisa ter via de administração e ela precisa de acompanhamento. Porque a gente também tem intoxicação. Então, o que eu diria? Precisa de uma suplementação. Vitamina D. Vamos usar o exemplo, vitamina D, que é o sol, né? Sim, a vitamina D, então, a gente tem ela, né? Então, mas a gente tem, ela é ingerida, mas para ela se tornar um metabólito ativo, ela precisa dos raios solares, né? Então, a gente consegue isso na nossa alimentação, mas eventualmente em alguns pacientes com grupo de risco maior, eles precisam ter a vitamina D um pouquinho mais elevada. Então, os pacientes oncológicos, né, os pacientes que têm osteoporose, né, os idosos precisam de um pouquinho mais de vitamina D. Mas aí que tá, qual que é o valor? Depende. Pode intoxicar. Exato, pode intoxicar. Então depende da condição de risco daquele paciente. Eu vou ter, não é só olhar o valor de referência daquele exame que você fez. Tem uma avaliação médica, tem um cuidado atrás daquela decisão, né? Assim como todas as outras vitaminas. A vitamina B12, ácido fólico, ferro, né? Ferro que a gente vai no médico e tem uma anemia e às vezes a gente já vê que vem o ferro, mas a gente tem que perguntar quando que é considerado uma deficiência de ferro, como que esse ferro vai ser administrado, vai ser usado, né? Tem que comer o bife de fígado. Não. Mas bom, isso é uma coisa, né? Comer o bife do fígado, de fígado tem algumas outras coisas que alguns pacientes falam, colocar o ferro na água e tomar, né? Se aquilo de fato tem alguma ajuda. Ajuda ou é crença? Não, eu acho que é mais crença. Os antigos, né, faziam isso, né? Muitos pacientes me perguntam isso no consultório, doutora, mas colocar o ferro na água melhora, né? E não, a nossa fonte de ferro é a nossa alimentação. Então, carnes, né? Vegetais, né? Então, a gente tem que ter um bom consumo disso pra gente ter. Não adianta o cara ficar chupando um parafuso ali que não vai melhorar. Não. Daí não. Então tem que consumir o que precisa através da alimentação. Exato. Mas por que é importante, né? Porque às vezes a gente tem um problema, né? Então a gente tem problemas absortivos e tem problemas de perda, né? Falando exclusivamente mais do ferro, né? Então a gente tem doenças que a gente tem a deficiência de doença, a gente tem várias causas para essa deficiência. E é importante a gente investigar com exames, né? Para tratar a deficiência. Não adianta a gente tratar a deficiência sendo que a gente não trata a causa dessa deficiência, né? Então não adianta simplesmente receitar um suplemento se a pessoa não vai conseguir estabilizar aquela situação. Precisa investigar o... Exatamente. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, os pacientes que chegam com uma anemia ferropriva ou uma deficiência de ferro, tá? E isso já é evidenciado nos exames. Então, esse paciente, ele deve ser suplementado de acordo com o que diretrizes, guidelines recomendam, né? E a investigação secundária, ela é mandatória. Então, esse paciente, geralmente o ferro, a maior parte da perda de ferro, ela vem ou de algum sangramento que a gente não consegue enxergar. Então, isso deve ser investigado. O paciente que tem uma deficiência de ferro, ele pode estar sangrando pelo trato gastrointestinal, que é um sangramento que às vezes a gente não vê nas fezes, né? Então, ele deve ser investigado com exames.
endoscopia digestiva alta e colonoscopia. E também deve ser investigado para causas que não está absorvendo. Às vezes ele tem uma doença, uma gastrite erosiva, ele tem uma doença celíaca, ele tem alguma outra coisa, né, que não deixa absorver. E aí a gente tem que, às vezes, tratar essa outra condição subjacente para conseguir levar aquele sal mineral no sangue. Doutora, dentro dessas... a leucemia, elas são subgrupos? Existem subgrupos? Linfomas também existem... São linfomas, são leucemias. Mas aí há alguns tipos dentro dessas doenças? Sim. Basicamente, assim, a gente diz que as leucemias, né, elas estão mais na medula óssea. Né, mais assim, e algumas leucemias nos gânglios, mas ela predominantemente na medula óssea. As leucemias, elas podem ser subdivididas em leucemias agudas e leucemias crônicas, ou então, dependendo do tipo da célula, ela pode ser mieloide ou linfóide. Basicamente, o que difere uma da outra vai ser o tipo. As leucemias agudas são uma célula mais jovem, então, ela geralmente é uma célula indiferenciada. Então, quando o câncer acomete essa célula, tende a ser mais grave. Já uma leucemia crônica é uma célula lá no final da diferenciação. Então, é uma célula mais velha. Então, geralmente, são casos que não exigem tanta gravidade, mas que podem, sim, se não tratarem, terem, né? E tem casos, até mesmo com tratamento, que tem um desfecho ruim. Mas elas são dessa forma. E já os linfomas, que são outro tipo de doença, outro tipo de câncer no sangue, né? Mas eles predominam no sistema linfático, que são as ínguas, né? Então, a gente tem basicamente linfomas, os grandes subgrupos, a gente tem Hodgkin e a gente tem não Hodgkin. Hodgkin foi quem descobriu? O Hodgkin, isso. Então, Hodgkin foi quem estudou, e a célula de Reed-Sternberg é uma célula que, né, Hodgkin descreveu ela, por isso que o nome é linfoma de Hodgkin. E o que acontece? Por que tem essa diferenciação, né? Porque são doenças clinicamente muito diferentes. Então, o linfoma de Hodgkin, além da célula ser diferente, ela comete um grupo de população mais jovem, né? E ela tem umas características de estar mais nas ínguas, ser mais em jovens, né, e tudo mais. E já os não Hodgkins, a gente tem mais, dentro dos não Hodgkins, a gente tem muitos subtipos, a gente tem mais de 50 subtipos. Cada qual um tratamento diferente. Nossa! Então, é uma coisa que não dentro simples. Da hematologia, a gente tem um universo inteiro que a gente estuda. De uma forma mais simples, claro que você acabou de citar que são 50 tipos. São mais até, né? E que são tratamentos diferentes para cada um. Mas assim, como é que funciona o tratamento? A pessoa, primeiro ela chega no teu consultório se queixando de algo. Eu estou sentindo muito cansado. Como é que funciona a investigação, o diagnóstico e o tratamento? Bom, depende da doença, mas de uma forma geral, assim, resumidamente, o paciente tem sinais clínicos, né, alterações nos exames, e geralmente a gente faz uma pesquisa sanguínea, né, com exames de sangue mesmo, ou a gente faz uma biópsia, né, então ou a gente tem aquela íngua mais grande, a gente biopsia aquela íngua, ou a gente faz uma biópsia da medula óssea. Então, a medula óssea, diferente da medula que passam nossos nervos, que é a medula neuronal, a gente tem, principalmente dentro do quadril e alguns ossos da parte mais externa, as costelas, a gente tem dentro desses ossos a fábrica do sangue, que é a medula óssea. Então, a gente consegue coletar essa medula óssea, que é praticamente o tutano do osso, que a gente chama, e com uma biópsia. A gente vai com uma agulhinha ali e a gente tira. Assim a gente consegue ter o diagnóstico mais preciso do tipo de linfoma, do tipo de leucemia, né? Muitas vezes a leucemia aguda não precisa de uma biópsia de medula. Às vezes no próprio sangue mesmo a gente já consegue identificar
é o tipo de célula cancerígena com um exame chamado, né, como imunofenotipagem, que a gente chama, que é um exame de sangue, né, normal. A partir disso, aí vem o diagnóstico e o tipo de tratamento. Isso, então, Matheus, os tratamentos da parte das doenças do sangue, claro que é um universo, né? Falar sobre tratamento das doenças do sangue. Mas, assim, vou falar um pouquinho sobre as leucemias. Então, basicamente, leucemia aguda é quimioterapia intensiva, né? E posteriormente, dependendo do risco, a gente se faz transplante halogênico de medula óssea. E a parte dos linfomas é também um universo gigante, se a gente considerar todas as linhas. Mas basicamente com quimioterapia, alguns casos precisam de radioterapia também. E também tem algumas outras coisas aí novas chegando, né? Cada vez mais a gente se estuda alvos genéticos e a gente tem medicações específicas para aquele alvo genético, para aquele grupo de risco. Então, a gente tenta pesquisar isso para a gente oferecer um maior tratamento. Então, hoje a gente tem imunoterapia, drogas específicas, terapia celular, que é o que a gente chama de Ticarcel, né? Carticel, então é mais ou menos isso aí. Doutora, a importância também agora da questão do diagnóstico precoce. Como qualquer outro câncer, quanto mais cedo, melhor o prognóstico e também a chance de cura. Sim, com certeza. Eu acho que isso faz... Quando a gente fala em doenças do sangue, eu acho que quanto mais cedo, mais chance do paciente ter o diagnóstico e a chance de início. E o início do tratamento ele é fundamental para a gente ter mais chance. Claro que não é o único fator envolvido. A gente tem doenças que elas já são um pouco de pior prognóstico, mas o tempo é fundamental. Então, conhecer esses sinais são fundamentais para procurar um especialista e começar o tratamento. A senhora atende também no RUST, Santa Terezinha? Atendo, eu faço toda a parte oncológica, né, no Hospital Universitário de Santa Terezinha. Então, toda essa parte, hoje, atualmente, a gente trata os linfomas, né, e as leucemias crônicas aqui. Há muita incidência na região? Muito, muito, muito. A gente tem muita, eu vejo, a gente não tem dados, assim, mas a gente tem um grupo muito grande, principalmente de leucemias, aqui no meio oeste, né? Então, a gente tem muita exposição, né, na parte da agroindústria, então, Isso varia idades? E eu acho que assim, eu trabalho com todos os grupos de idades, né? Mas eu não consigo encontrar o que é mais prevalente, assim, né? Um grupo específico. Porque a gente sempre, eu não sei se porque chocava mais, a gente sempre teve a imagem de que a leucemia atinge crianças, né? Ah, sim. Então, assim, a leucemia aguda, a leucemia linfocítica aguda, que é a LLA, ela é predominantemente mais comum na infância, né? Então, ao passo que quando, né, com a evolução da vida, né, a adolescência e meia-idade e envelhecimento já são mais comuns as outras doenças. Mas a LLA, ela é muito frequente na infância. Então, mais de 80% dos casos de leucemia. Aí. E por quê? Por conta da formação ainda né, alterações genéticas específicas naquilo, mas ela é mais predominante na infância. E ela também, ela tem melhor prognóstico. A gente tem um melhor prognóstico da leucemia linfocítica aguda nas crianças. Elas respondem bem ao tratamento. É um tratamento intensivo, claro, mas tende a responder melhor. Mas também ela pode atingir qualquer outra... Sim, qualquer outra faixa etária, desde jovens, meia-idade até o envelhecimento. Doutora, muito também se fala na questão anemia, leucemia, anemia. A diferenciação, doutora? Então, existe muito essa pergunta. Doutora, anemia, a anemia vai virar leucemia, né? Então, assim, na verdade, são coisas distintas, coisas diferentes. Então, a anemia, ela é um sinal
no hemograma que a hemoglobina está baixa. Geralmente ela tem uma causa, né? Mas geralmente a leucemia, a leucemia ela manifesta anemia. Então a anemia pode ser um sinal de que você tem uma leucemia, né? Mas são coisas diferentes. Doutora, falando do sangue mesmo, a importância do exame, então, para se detectar ano a ano, a pessoa precisa desse exame todo ano, ou esse ano eu não fiz, posso fazer ano que vem, tem prazo? A gente recomenda, né, principalmente quem tem na família alguém com histórico de doença de câncer no sangue ou qualquer doença no sangue, de se fazer um hemograma usualmente aí de uma vez no ano, né? Essa é a indicação. A pessoa, para prevenir, é a alimentação? Bom, a gente não, como é uma alteração às vezes genética, né? A gente não tem muito, né, medicamento, né? A gente considera hábitos saudáveis, ou seja, deixar a vida sedentária, fazer atividade física, ter uma vida equilibrada, né? Tentar ser uma vida mais regrada. Então, atividade física, abandono do sedentarismo, uma alimentação saudável, né? Uma diversidade. Álcool, tabaco. Com certeza, cessar, né? Tabagismo, alcoolismo, né? Álcool também não está associado a um pior desfecho, uma maior incidência dessas doenças. E elas podem levar ou elas agravam? Não, elas não estão literalmente associadas, mas elas podem, principalmente, elas podem trazer o risco da pessoa ter outras doenças cardiovasculares, né? Doenças pulmonares. E isso traz com que o paciente chegue para a gente tratar uma leucemia já com o corpo um pouco mais, digamos assim, não tão saudável. Claro que está doente, tem uma leucemia, mas diferente você tratar uma pessoa ativa, uma pessoa que a gente fala muito isso, né? Inclusive, hoje, né, tem sim estudos que a atividade física regular, né, ela já tem impacto primário no desenvolvimento de várias doenças oncológicas. Então, a gente não está aqui falando só nas doenças do sangue, mas teve estudos que já comprovaram mais de um leque aí de 20, 30 subtipos de até neoplasias sólidas. Então, neoplasia de intestino, neoplasia de mama, que atividade física regular, né? Isso impacta na diminuição da incidência de muitas doenças oncológicas. Então, se tu quer fazer alguma coisa para tu prevenir, é atividade física regular. E qual é o recomendado de uma atividade hoje? Então, a gente tem por minutos, né? Então, a gente pode fazer 3 vezes ali por semana, 150 minutos de um exercício regular, né? Ou, né, 5 vezes por semana, aliás, né? 150 minutos, com uma atividade regular, ou 3 vezes por semana, uma atividade de maior esforço, como corrida e tudo mais. Academia. Isso, e não só, né, em falar das doenças oncológicas, também a parte cardiovascular, que a gente sabe que isso é incontável, né, o benefício. Doutora, o sangue também, o exame de sangue também, ele mostra indicativos do rim, mostra indicativos do coração, de praticamente todo o corpo, né? Sim, sim. É que nem eu falo, o hemograma, muitas alterações no hemograma podem refletir alterações de outros órgãos. Então, problemas nos rins, problemas no coração, problemas no fígado, pode refletir com alteração no sangue, que é o hemograma, com certeza. Muito bem. Doutora, nesta sexta-feira foi comemorado, ou melhor, não é uma comemoração, mas é o dia de refletir, o dia também, né, de as pessoas hemofílicas. O
que é o hemofílico? Uhum. Para a gente entender. Bom, então, dia 17 de abril é o Dia Internacional da Hemofilia. E a hemofilia, na verdade, ela é uma doença genética, né? E que ela traz uma alteração na coagulação do sangue, né? Então, é uma doença predominantemente genética, então, e diagnosticado muito cedo. Então, inicialmente são homens, né? Homens, predominantemente em homens. E se tem o diagnóstico muito cedo, ainda quando meninos praticamente começam ali na idade de 1 a 3 anos, começam a dar os pequenos passinhos, né? Os pais começam a observar roxos pelo corpo, né? Sangramento no nariz. Começa a hora que eles vão apoiar os passinhos, começa a sangrar a articulação, tendo problema para caminhar. Então, que nada mais é do que a hemofilia, né? Uma doença genética que gera uma deficiência em um fator de coagulação, que é uma proteína necessária para ter coagulação. Então, a hemofilia A é uma deficiência do fator 8, né? E a hemofilia B é uma deficiência do fator 9. E quando a gente diagnostica a deficiência desses fatores, a gente tem hemofilia, que hoje em dia a gente tem tratamento no SUS disponível, né? E muda completamente o desfecho, porque esses pacientes, como eles têm muita dificuldade no caminhar, eles têm uma alteração muito grande nas articulações. Então, se aquele paciente, toda vez que ele caminha, toda semana ele tem um sangramento dentro da articulação, quando o paciente chega aos 50 anos, geralmente, sem tratamento, o hemofílico ele não consegue andar. Então, são aqueles pacientes que têm diversos problemas articulares no joelho, no tornozelo, punhos, né, cotovelos, e isso tem que ser cuidado. Hoje, a gente tem tratamento disponível, que é a reposição do fator, né, 8 ou 9 da coagulação, mas é importante a gente frisar... não há cura. Não, a gente a gente, na verdade, a cura ainda, a gente tem um controle com os fatores. É como o HIV. O HIV também não tem cura. Também tem o controle, mas não tem cura. Dá pra entendi. Dá pra gente, né, tentar nesse contexto, dizer que tem o controle. E a princípio, assim, a gente também tem outro subtipo que não é genética. Então, a hemofilia pode ser adquirida também ao longo da vida. Então, aqueles pacientes... É uma condição mais rara, mas acontece, às vezes, uma pessoa ter a deficiência por algum outro fator, adquirir uma deficiência, parar de produzir o fator 8 e o fator 9, e como manifesta, né, essa doença? Com o sangramento. Então, às vezes, o paciente vai fazer uma cirurgia e não para de sangrar normal, né? Às vezes já precisa de bolsa de sangue, tem um sangramento, acaba indo parar na UTI, né? Mas também tem o exame de sangue que você vê também a questão da coagulação, né? Sim. Antes de cirurgias, né? Sim. Mas na hemofilia, geralmente a gente consegue detectar. É uma coisa muito perceptível nos exames de sangue. Mas a gente não tem só hemofilia como uma coagulopatia hereditária. A gente tem um universo dentro das doenças do sangue que tem a provocar uma doença com uma pessoa com sangramento. Mas a gente consegue detectar essas alterações antes de uma cirurgia com exames de sangue, que geralmente o anestesista pede ou o cirurgião pede. E se vem alguma coisa alterada, geralmente é encaminhado ao hematologista para que se investigue mais a fundo a origem, se há alguma coagulopatia, alguma coisa. E tudo gira em torno dessa questão que a senhora falou, de alguma substânciazinha ali do sangue que... Isso, então a coagulação, ela é muito complexa, ela envolve desde componentes do sangue, para ser assim um pouco, né? Então, por exemplo, a contagem plaquetária, né, no hemograma tem que estar um valor normal para ter um bom desfecho cirúrgico, mas a gente tem várias proteínas, que são esses fatores, os fatores de coagulação. A gente tem inúmeros fatores, inúmeras substâncias que compõem essa parte de frear
né, o processo de cicatrizar e o processo de parar o sangramento. Então, a hemofilia é específica desses dois fatores, o 8 e o 9, mas a gente tem inúmeras outras proteínas com inúmeras outras doenças. A diabetes também ela afeta, né? Questão de cicatrização. Ah, sim, com certeza. Mas não a parte sanguínea, né? Sim. Ela afeta na parte da cicatrização de tecidos, Uhum. né? Então, as pessoas que não têm o diabetes, elas têm sim um problema de cicatrização. E ao contrário também, né? Questão dos trombos, que a pessoa também tem uma disposição de... Sim. Aí é um pouquinho diferente os nomes, né? Gera Sim. uma bagunça. Que a gente falou um pouquinho da hemofilia, Sim. e a gente tem as trombofilias, que Uhum. daí é o contrário. É o contrário. As trombofilias também são distúrbios herdados, então herda do pai e da mãe, mas eles também podem ser adquiridos, e que daí é o contrário, a pessoa tem uma predisposição a formar um coágulo, tanto numa veia quanto numa artéria, né? Então, as tromboses, elas são muito comuns na população. Então, é muito comum hoje o paciente... tem muitos fatores associados a pessoa ter uma trombose, seja ela na perna, né, em alguns outros lugares. Por exemplo, o sedentarismo, o tabagismo, fatores que fazem a pessoa ficar imobilizada, então pós-cirúrgico, né, que a pessoa fica internada, imobilizada, isso aumenta o risco protrombótico. Então, a pessoa tem um risco aumentado de ter uma trombose. Mas quando essa trombose, ela dá em um lugar meio diferente, né? A gente costuma perceber, por exemplo, tu tens uma trombose venosa cerebral, tem uma trombose perto do fígado, né? Uma trombose mesentérica, uma embolia no pulmão, né? Que é a trombose no pulmão. Essa é fatal, geralmente, né? Geralmente esses pacientes, quando já tem mais 2 episódios, quando tem uma história forte na família, ou seja, todo mundo tem trombose na família, né? Pai, nossa, umas 3 tromboses. Ou principalmente o sexo masculino, quando do sexo masculino jovem, a gente tem que tentar, principalmente os sítios, né? Os locais a gente tem que investigar. As trombofilias, que são propriamente condições do sangue que fazem isso. E dependendo, cada uma, dentro das trombofilias, a gente tem vários tipos de trombofilias, tanto herdadas quanto adquiridas, e cada uma com a recomendação do tratamento e do que se fazer, com o intuito também de prevenir novos episódios. Então, a pessoa que teve uma trombose, ela, mesmo nesses fatores como obesidade, fez uma cirurgia, digamos, ortopédica, né, que fica muito tempo limitado ao leito, na cama, ela já tem, por ela ter tido uma trombose, ela já tem um risco inerente de ter uma nova trombose no primeiro ano, né? Se ela tiver mais uma trombofilia, ela é mais um fator que se soma. Então, escolher o anticoagulante, que geralmente é o tratamento da trombose, saber se você tem uma trombofilia, por exemplo, adquirida, a decisão do anticoagulante mudar tudo. Então, e são vários... Tem algumas doenças, digamos assim, autoimunes, como a SAF, que a gente chama, que é a síndrome do anticorpo fosfolípide, que ela é uma doença imunológica e ela tem com vários outros achados sistêmicos, né, de sintomas, mas é que ela é uma doença, um tipo de trombofilia adquirida e que ela pode aumentar o risco de ter trombose. E o tipo de anticoagulante dela é diferente do que for uma trombose, enfim, sem nenhuma causa explicada, né? Do fosfolite é do fósforo? Não tem ligação? Não. Doutora, mais algumas situações que envolvem o sangue, assim, que sejam mais comuns? Sim. Então, para falar, a gente falou bastante coisa, a gente tem ainda os distúrbios do ferro. Então, hoje, mais exclusivamente da ferritina. Então, a gente vai fazer alguns exames de rotina, hoje está muito alta a demanda, o médico pede a ferritina e a ferritina está elevada.
E aí surge, né, a hematologia é uma área que cuida muito para entender as causas dessa ferritina, desse aumento de ferro. Uhum. Então, o ferro, ele aumentado, a ferritina elevada, primeiramente, ele é um marcador de inflamação. Então, basicamente, se você, por exemplo, tem alguma doença metabólica, está acima do peso, tem um pré-diabetes, não faz atividade física, você está num estado pré-inflamatório. E isso, ela gera a ferritina mais alta, né? Uhum. Assim como doenças imunológicas, alguns tipos de câncer, tudo isso aumenta a ferritina e basicamente, né, o tratamento é perder peso e tratar a doença de base. Mas existe uma condição que é mais rara, que acontece no sangue, e que ela se chama hemocromatose hereditária. Então, a gente tem, de novo, um distúrbio genético herdado do pai, herdado da mãe, e a pessoa, né, o indivíduo, ele absorve mais ferro do que uma pessoa normal. E com o passar do tempo, aquilo se torna tão danoso que esse ferro ele começa a ter um depósito tecidual em alguns órgãos vitais. Por exemplo, coração, fígado, baço. Então, né, isso é muito importante detectar para fazer o tratamento correto. E o que pode acontecer com... Quando a gente tem, digamos, em frente a um quadro de hemocromatose hereditária não tratado, não diagnosticado, esse depósito de ferro pode ser tão grande que pode causar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, casos de cirrose não alcoólica. Então, quando a pessoa desenvolve um quadro de cirrose, a pesquisa, a investigação da hemocromatose hereditária faz parte. E também, assim, pode dar alguns problemas no pâncreas, diabetes, problemas articulares por depósito de ferro. Então, é bem visto nesse tipo de doença. E tudo isso a gente trata, e a gente geralmente trata isso com as sangrias, que a gente chama, né? O que é a sangria? É a gente retirar de intervalos em intervalos, como se fosse uma doação de sangue. A gente tira uma quantidade de sangue do paciente, mas um intervalo menor, para que a gente tire esse ferro, essa quantidade a mais de ferro do sangue. É feito no Hemosk isso também? É um procedimento que ele é feito, ele pode ser feito no Hemosk, mas ele é muito importante isso, porque às vezes a gente sai do médico e já vai com a indicação da sangria. Mas a sangria, quando ela não tem um distúrbio genético ou algumas outras doenças, alguns tipos de câncer, a gente também faz a sangria. Ela não tem indicação. Por exemplo, aquele paciente que só tem a ferritina aumentada por conta do aumento de peso, consumo de álcool, vida sedentária, má alimentação. Esse paciente não tem indicação de fazer sangria terapêutica. O tratamento dele, ele se dá com emagrecimento, atividade física regular. Eu sempre digo para os pacientes, vamos fazer um teste, né? Antes, para tu ver, e é bem visível isso, a gente vê a ferritina lá alta, a gente exclui alguma coisa genética, diz, ó, aqui a gente vai fazer algo programado, né? Você vai fazer atividade física que você se adapta, uma alimentação regrada, em tanto tempo você vai voltar. A ferritina cai, ela cai, né? E significa que o corpo, ele está desinflamando, né? Muito bem. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Foi uma aula para mim e para muita gente aqui com relação ao sangue e a importância da gente levar a sério também, né, e fazer os exames de forma regular, né, seja com o clínico geral, com o cardiologista. A maioria deles pedem, né, um hemograma principalmente, que ali se ele identificar algo, ele obviamente vai passar para a senhora que é especialista, né? Bom, Matheus, é uma grande honra estar aqui. Eu fico muito feliz pelo convite, obrigada. Eu que agradeço. Então, eu fico muito feliz de trazer um pouco de informação pela população, para o meio oeste catarinense, dar um pouquinho, saber um pouco dessas informações sobre os principais sintomas, exames, para que haja uma conscientização e que, frente a uma dessas condições, não hesitar em procurar a especialidade.
É importante, né? Buscar Muito, muito importante. ajuda cada vez mais cedo, né? Com certeza. Obrigado, doutora Andressa Volkert, que é hematologista aqui em Joaçaba, Valdeste, toda a nossa região. Eu sou Matheus Mitterer, apresentação aqui do Liberdade de Expressão, Misael Lima na produção de vídeo, produção de áudio do Paulo Barbosa, direção geral do Mauro Roberto Von Mórbida. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.